Sou babaca por exigir que meu noivo fique menos tempo fora de casa? Contexto: eu, M, 22, sou noiva do J, H, 21, temos 4 anos de relacionamento e 2 anos morando juntos. E há mais ou menos um mês estou trabalhando e estudando, ficando, então, o dia todo fora de casa, das 9 horas às 23 horas. Ele trabalha no terceiro turno, das 22 horas e 46 horas, e dorme durante o dia, ou seja, quando chego em casa, ele já foi trabalhar. E quando estou saindo para trabalhar, ele está dormindo. Apesar dessa louca rotina, nosso relacionamento é super saudável. Fazemos o que está ao nosso alcance um pelo outro e sempre nos viramos nos finais de semana, fazendo programações para ficarmos juntos ou com a família de ambos. Bom, começando então, vamos à postagem. Ontem, dia 7/9, feriado nacional, eu tinha programado, na minha cabeça, que a gente ficasse juntinhos para curtir esse dia. Após o trabalho, o Jota tinha um futebol marcado e logo depois viria para casa, por volta de 12 horas, e para mim estava ótimo. Dando o tempo que acabaria o futebol, meus pais me perguntaram se queríamos ir a um parque juntos com eles, e eu disse que sim, e enviei uma mensagem ao Jota, que respondeu que não ia conseguir porque estava ajudando seu primo a levar o carro no mecânico, e tinha acabado de pegar o celular para me avisar disso. O carro ia ficar lá, e o primo precisava voltar. Mostrei meu incômodo com uma mensagem. Ah, só estou frustrada porque botei expectativa de você chegar em um horário e você não chegou. E disse que gostaria que ele fosse junto conosco para aproveitar esse feriado, mas aceitei e fui sozinha com meus pais. Estava no parque e recebi a mensagem por volta das 16 horas do Jota, falando que ele havia aproveitado a viagem e estava na casa de um amigo para lavar o carro. Esse amigo lava carros. Não respondi, pois estava aproveitando o passeio. Quando cheguei em casa, eram umas 18 horas, e ele não havia chegado, então já fiquei chateada. Às 19h30, enviei uma mensagem: vai dormir aí? Minha maturidade foi por água abaixo, e ele não respondeu. Por volta das 20h30, ele chegou, e eu, é claro, estava chateada, mas sentamos para conversar, e no começo essa conversa foi bem reativa, mas no final ficou bem profunda, durou 2 horas, e ele disse que não era a intenção invalidar meus sentimentos e que por mensagem, ele jurava que eu não estava chateada, até o momento do vai dormir aí, que ele percebeu. Na verdade, achou que estava tranquilo, pois como eu havia saído com meus pais, ele poderia fazer outras coisas e à noite a gente se encontrava. Honestamente, não sei se acreditei muito nessa desculpa, o porquê está abaixo. No final da conversa, a gente se resolveu. E o porquê dessa postagem? Bom, isso já ocorreu esporadicamente outras vezes, onde eu expressei que não estava contente com a demora dele em algum lugar justamente porque queria aproveitar o dia com ele e mesmo assim ele chegou tarde em casa. Como essa situação que estou descrevendo neste post, no qual eu perguntei para ele o que ele fez após receber minha mensagem do vai dormir aí. E ele disse que voltou a beber e conversar com um amigo dele. Hoje, ao acordar para ir trabalhar, disse para ele que iria voltar para casa para almoçar. Ele emendou o feriado e está em casa, e se ele podia fazer o almoço, já que o restaurante da empresa está fechado por conta do feriado e comprar uma marmitex fora sai muito caro pelo custo do frete, e também queria um momento com ele. Ele disse que achava que conseguiria, pois já tinha combinado ontem que iria acompanhar o primo em uma sessão de tatuagem. Chegando do horário de almoço, ele me enviou uma mensagem falando que não ia dar, e que era para eu almoçar na casa dos meus pais ou pedir delivery, que no final foi o que fiz. Estou me sentindo mal, pois criei expectativas sozinha novamente e sinto que não fui levada em consideração, ou não sei se isso é acumulativo do sentimento de ontem. Estou com medo disso acontecer novamente e eu me sentir triste, mas ao mesmo tempo fico pensando se não sou eu que estou criando expectativas sozinha, ou sendo controladora demais. Sou babaca? Estou quase voltando com o ex, mas não sei se é o que eu quero. Bom, eu e meu ex passamos 5 meses ficando e 7 meses namorando. Exatamente no mês em que começou, eu terminei com ele. Terminei por causa da imaturidade de ambas as partes, porque não estávamos conseguindo nos comunicar mais e brigávamos mais do que ficávamos bem. A última semana de namoro foi um sufoco, pois foi na semana do aniversário dele e do Dia dos Namorados. Não brigamos no aniversário dele, mas no Dia dos Namorados sim. Então, 2 dias depois, resolvi terminar com ele. E foi isso.
Estudamos na mesma sala, no mesmo ciclo de amizades, ele conhecia toda a minha família, mas eu não conhecia a dele direito. Eu terminei perto das férias e tivemos um mês para pensar com clareza. Tentamos continuar tendo contato, mas ele estava tendo muitas atitudes babacas porque estava magoado. Então decidimos parar de conversar e logo em seguida, ele parou de me seguir em todas as redes sociais. Fiz o mesmo e respeitei ele ao máximo. Agora, com o retorno às aulas, passamos um tempo sem conversar, mas eu sempre ficava sabendo de coisas dele, como vi fulaninho olhando para você direto. Fulaninho estava com ciúmes de você estar perto de tal pessoa, e coisas do tipo. Mas não conversamos ou tivemos contato, e eu tentava ignorar essas informações. Isso se prolongou por quase 3 semanas. Porém, há cerca de uma semana atrás, ele começou a interagir mais comigo pessoalmente, a ficar olhando mais para mim, a ponto de eu conseguir perceber, e a falar comigo. Minha amiga falou que era coisa da minha cabeça e que achava, inclusive, que ele já tinha superado. No entanto, ele começou a me mandar mensagens. No começo, respondi de forma a não criar mais assunto, mas eu ainda gosto dele, então voltamos a conversar, mas tudo ainda na amizade. Entretanto, na segunda-feira desta semana, tivemos uma conversa que foi um pouco íntima, e agora estamos agindo quase que normal. Eu não sei o que sentir sobre isso. Ao mesmo tempo que gosto dele e tenho vontade de voltar, tenho medo de que volte a ser como era antes, e também da reação das outras pessoas, porque nenhuma das minhas amigas gosta mais dele. É muito difícil, porque nas férias eu fiquei bem sem ele e achei, inclusive, que tinha superado, mas com o passar do tempo na escola, comecei a sentir saudades novamente. Creio que seja isso que esteja acontecendo com ele também. Eu gosto dele, mas estou com medo de que tudo aconteça de novo. Ao mesmo tempo que eu não quero, e eu não sei o que fazer e como me sentir sobre isso, principalmente pelo fato de estarmos tendo essa relação, escondida de todo mundo e ninguém sabe. Alguém me ajuda, por favor, me dê alguma dica ou uma experiência de vida. Ela vai voltar. Oi, essa história vai ser bem longa, mas vou tentar ser breve. Tudo começou quando eu morava fora da cidade, na área rural. Eu tinha ido morar com meu pai, e eu tenho uma madrasta, a qual já tinha uma neta que morava na cidade e que visitava a fazenda onde nós morávamos às vezes. Basicamente, ela foi uma das minhas primeiras amigas depois que me mudei para lá. Depois de um tempo, meu pai mudou de emprego e fomos para a cidade, e comecei a estudar com ela depois de um tempo. Fiz outras amigas e tal, as quais sou amigo até hoje, mas ela continuava sendo minha melhor amiga. Eu tinha um convívio meio conturbado com a minha madrasta, não posso negar. Eu era muito estressado, como qualquer adolescente. Porém, ter que passar o dia estudando e trabalhando em uma fábrica imunda e fedida destruía o meu humor, além de eu ficar muito desatento com as coisas da casa. Mas, enfim, a vida seguia normalmente, até que ela conheceu aquele tal de, vou trocar o nome, Léo. No começo, era um namoro comum. Fiquei feliz por ela ter finalmente encontrado alguém por quem ela realmente tinha se apaixonado e que, aparentemente, era recíproco. Não vou negar, às vezes, eu matava a aula em casa. Minha madrasta e meu pai trabalhavam, então a casa ficava vazia para mim. Eu não vou dizer que era bom, mas poder descansar um pouco era ótimo. Porém, um dia eu convidei ela para passar a manhã comigo e a gente tomar um café da manhã, já que naquele dia não ia ter algo muito importante. Pela parte dela, eu tava pouco me fudendo, queria era descansar, e até aí tudo bem. No entanto, ela começou a chamar o namorado dela para ir lá com a gente. Esse evento de faltar estava, infelizmente, virando comum. Até lá tudo bem, mas acabou que eu virei a dama de companhia do casal. Basicamente, eles se trancaram no quarto da minha madrasta e faziam coisas que namorados fazem. Sim, isso que você está pensando. Até lá, com eles usando camisinha e ela também tinha começado um tratamento anticoncepcional injetável. Eu tava de boas e tudo estava bom, menos para mim, que era o único que não estava fudendo. Mas ela começou a criar uma dependência dele que vocês não têm noção. Basicamente, ela insistia para mim dar a chave da casa para eles ficarem lá enquanto eu ficava na aula. Eu comecei a parar de faltar à aula, e até me chantageou, dizendo que ia contar umas coisas minhas para minha madrasta caso eu não colaborasse.
Sendo assim, eu continuei amigo dela. Mas aconteceu que um dia a camisinha estourou. E a injeção dela N não estava em dia, e ela começou a achar que estava grávida e estava gostando da ideia. Basicamente, ela queria usar essa criança para curar os problemas maternos que ela teve na infância, e tipo, eu repudiei completamente. Ela tinha 14 anos e o guri 16, não tinham nem sequer dinheiro para comprar um sabonete e queriam um filho? Não apoiei. Acabou que ela contou para o pai dela. O pai dela ficou puto da cara, desceu a pancada nela, ela se cortou, já era depressiva desde 6, e era uma gravidez psicológica. Sobrou para mim também, minha madrasta queria me matar, dizendo que eu que estava apoiando e manipulando a neta dela a fazer na cama dela. Assim, eu posso ter emprestado a casa, mas eu não peguei o pau daquele querido e peguei a buceta dela e encaixei com as minhas mãos. Eu avisava toda santa vez que podia não prestar, principalmente depois das chantagens. Enfim, no dia seguinte meu pai ia ir para minha avó, numa cidade longe daqui. Eu arrumei minhas malas de forma bem grosseira e fui morar lá, numa área rural isolada. O sinal de celular era escasso, mas eu levava uma vida calma, longe da minha madrasta e do tumulto que colocaram toda a culpa em mim. Para não ter que conviver mais com a minha madrasta que tinha pegado ódio de mim, eu larguei minha escola, meus amigos e meu trabalho. Uma coisa que fiquei puto foi que eu sempre cuidei de todos os detalhes para que nada desse errado para ela, sempre cuidei da rua ou então dos horários que a avó dela chegava para que ela não se prejudicasse. Mas ela não pensou em mim quando resolveu revelar para o pai dela a gravidez que nem existia e nem pensou em como eu poderia me fuder com essa história. Aqueles dois estavam decididos a transar, e para não terem que transar no mato do lado de um córrego de esgoto, eu cedi a casa. Eu errei feio, eu sei. Mas ela foi uma amizade que me deixou claro que eu nunca posso me colocar em risco por quem nunca faria o mesmo por mim. Acontece que passaram uns meses, e acabou que eu não aguentava mais o isolamento na minha avó. Era muito bom morar lá, mas eu queria minhas amigas de volta, minha turma e escola de volta. Acabou que meu pai começou uma obra aqui, e eu voltei. O pai da minha querida amiga tinha largado ela, e agora ela morava com minha madrasta. A situação não era boa, pois ela não queria fazer nada em casa, embora minha madrasta tivesse impedido que ela fosse para um abrigo. Ela só queria saber daquele Léo. Só dele. A gente ainda era amigo, mesmo depois da catástrofe, mas eu não confiava mais nela. Com ela não ajudando em nada, minha madrasta não a mimava, e então ela começou a roubar dinheiro da própria avó dela para sair com o namoradinho bosta dela. E o pior é que ela me contou, e eu não podia contar, senão eu também me fodia, porque ela sabia coisas demais sobre mim, inclusive que sou gay, então se qualquer um de nós abrisse o bico, a gente podia foder um ao outro. Mas eu avisava para ela que ia dar muita merda. Acabou que a avó dela descobriu que estavam faltando 2.000 na conta dela, e a bomba estourou enquanto eu estava na praia. Foi a segunda catástrofe nessa família. Eu falei que não sabia de nada, porque senão ia sobrar para mim. Acabou que minha querida amiga foi morar com a mãe dela em Santa Catarina, mas acabou largada em um orfanato, sozinha, sem ninguém, nem sequer com o namoradinho dela que deve estar comendo outra buceta pelos becos da cidade. Mas o pai dela resolveu perdoá-la e trazer ela de volta. O processo está andando e provavelmente ela vai voltar para a cidade. Eu não quero mais ela perto de mim. Ela é uma ameaça. Até a avó dela perdoou ela depois que viu a situação que ela ficou. Mas eu sei que se ela voltar para a cidade ela vai voltar com ele. Ela vai construir de novo aquele inferno, e vai querer que eu seja servo dela de novo. Eu não quero isso. Tenho medo dela. Deveria contar para minha melhor amiga que eu gosto dela? Bem, minha melhor amiga e eu nos conhecemos há um pouco mais de um ano. Sempre nos demos bem e somos extremamente parecidas em vários aspectos, até mesmo com nossos traumas, ironicamente. Quando não somos iguais, nos complementamos. Por exemplo, eu nunca sei usar as palavras certas para expressar exatamente o que quero dizer, enquanto ela é mestre nisso. Ela é extremamente engraçada, a pessoa que mais me faz rir.
Temos gostos musicais idênticos e surtamos juntas por causa de nossos ídolos. Ela é extremamente inteligente e tem uma visão de mundo incrível, me faz pensar. Falo mais com ela do que com as pessoas que moram comigo. Ela é minha pessoa, me entende como ninguém. Tê-la na minha vida é um privilégio. Sempre que recebo uma notificação de mensagem dela, fico toda contente. Ela é minha notificação favorita. Sou uma pessoa de toque físico, então amo ficar abraçada com ela, sempre amei, antes mesmo de sentir algo por ela. Ela é meu abraço favorito. Ela é a pessoa mais inteligente que conheço, me faz pensar e querer ser uma pessoa melhor. Conversar com ela é fantástico, posso conversar sobre literalmente qualquer coisa com ela. Ela é minha companhia favorita. Não quero ser superficial, mas não posso deixar de mencionar o quão linda ela é. Ela é a menina mais linda que conheço, gostaria que ela se visse da forma que eu vejo. Não vou fazer aqueles discursos de apaixonada dizendo que ela não tem defeitos, eu sei que ela tem, eu a conheço. Só que mesmo sabendo deles, ela continua sendo perfeita para mim. Os defeitos dela não se sobrepõem às qualidades incríveis. Me apaixonar por ela foi muito natural, fui conhecendo ela aos poucos e gostando cada vez mais. Ela ocupa 100% dos meus pensamentos diários, e isso é tão irritante, às vezes só quero parar de pensar nela, mas simplesmente não consigo. Ela é a primeira coisa que penso quando acordo, a última antes de dormir, e tudo entre isso. Por mais que me irrite, eu amo pensar nela. Estranho, né? Nós somos tão próximas e andamos tanto juntas que as pessoas acham que a gente namora, já perguntaram, inclusive, mas a gente sorri e nega. Ela sabe que estou gostando de uma menina, é a primeira vez que gosto de uma menina, na verdade é a primeira vez que gosto de alguém, mas não sabe que é ela. Infelizmente eu sei que ela não gosta de mim, ela já verbalizou que nunca se apaixonou recentemente e ela é hétero. Acho importante mencionar que por mais que ela seja hétero, ela já me disse que se relacionaria com uma menina caso sentisse atração, mas ela se considera hétero por nunca ter sentido atração por menina nenhuma. Não estou mencionando isso para criar falsas esperanças de que ela gosta de mim, só estou mencionando porque achei que seria válido para vocês. Ao contrário do que vocês podem estar pensando, não, saber que ela não gosta de mim não me faz mal. Acho que nunca criei expectativa sobre ela gostar de mim, por isso não me faz mal. Já vi algumas pessoas perguntando o mesmo nesse app e obtiveram respostas como: se afaste, ver ela com outros vai te fazer mal. Bom, eu não quero me afastar, nem acho que ouvir ela falando sobre algum menino me faria mal, até porque ver ela feliz me deixa extremamente feliz. Não sei se isso quer dizer que eu amo ela romanticamente, mas eu realmente amo ela na amizade. Ela é a melhor amiga que já tive em toda a minha vida e minha alma gêmea. Eu escolheria ela em uma sala lotada. Minha música favorita do momento é de um cantor que ela gosta. A música diz exatamente tudo o que eu gostaria de dizer a ela, mas não tenho coragem. Isso tudo que eu disse foi apenas um resumo, mas acho que dá para ter uma ideia. Eu deveria contar que gosto dela e correr o risco de estragar a amizade ou eu simplesmente devo deixar quieto? Edith, nós duas temos 16 anos, caso isso faça alguma diferença. Edith 2. Mesmo que alguém já tenha opinado e eu tenha respondido, por favor, não deixe de dar sua opinião, ela vai ser de suma importância para mim, pode acreditar. Meu noivo, 28F, faleceu em meus braços, 28A, há 2 semanas e meia. Estou grávida de 9 semanas. Ele teve uma embolia pulmonar, e não tínhamos ideia de que ele tinha coágulos nas pernas, foi algo muito repentino. Liguei imediatamente para o 911 e fiz tudo o que pude, mas ele faleceu em meus braços, e me senti completamente impotente. 2 dias após sua morte, sua família me cortou completamente. Eles pegaram tudo que era do meu parceiro e até algumas de minhas coisas pessoais. Levaram todas as roupas dele, nossos eletrônicos compartilhados, sapatos, roupas íntimas, itens de banheiro, fotos e móveis. Até nosso cachorro que compartilhamos por anos. Eles não atenderam nenhuma de minhas ligações, e não tenho ideia se até mesmo providenciaram o sepultamento dele ainda. Seu irmão me mandou uma mensagem de texto dizendo que não atenderá nenhuma ligação minha, ou me dirá o que está acontecendo. Descobri como meu noivo faleceu por meio de um de seus colegas de trabalho que me contou. Passei quase 2 semanas sem saber o que causou a morte dele devido à falta de comunicação por parte da família.
3 dias após sua morte, fiz um teste de gravidez, já que meu noivo vinha fazendo piadas de que eu poderia estar grávida algumas semanas antes de falecer, devido à minha náusea e fadiga. Fiz 6 testes e todos deram positivo. Como não estávamos casados, não tenho nenhum direito legal a nada e fiquei sem nada. Me sinto muito assustada e sozinha. Estou de luto pela morte do amor da minha vida e perdi tudo que construímos juntos ao longo dos anos, mas estou carregando o nosso filho. Esta é a primeira vez que estou grávida e não tenho certeza do que fazer. Tenho uma consulta médica agendada para a próxima semana. Devo contar à família dele que estou grávida? Inicialmente eu queria, porque quero que esse filho saiba de onde veio o pai ou a mãe, mas com a forma como tenho sido tratada, agora estou me sentindo muito hesitante em contar à família. E se eles lutarem pelos direitos do meu bebê? Eu nem quero mais contar a eles por causa de como estão me tratando desde a morte dele.